Excelentíssima noite, senhores, nobríssimos guerreiros, cavaleiros, cavaleiras. Vamos começar, vamos dar início a mais uma live. Doutora Juliana, psicóloga, vai abrir. Em breve já entra aqui com a gente. Excelente. O pessoal que for chegando sempre já dá o alô, né? E aí o pessoal vai entrando, vai dando tempo para todo mundo chegar. E eu quero saber de vocês, como sempre. Sempre curioso para saber como é que tem sido para vocês. Maravilha. Maravilha. Deixa eu ver aqui se a Ju já entrou. Ju, quando entrar, por favor, me avisa. Pra gente dar início. Boníssima noite, Pati. Boníssima noite, pessoal. Vamos lá. Lu Vegan. Excelente. Vamos lá, tem que ver aqui, porque às vezes o Instagram, vulgo Instagram, não me avisa quando existe pessoas conosco pedindo aqui a solicitação. Vamos dar início então em breve. Legal, Elaine, legal, muito legal mesmo, excelente. Tá sempre aí com a gente, né, Elaine? Um barato, altos papos, altos papos. Essa luz aqui, gente, não fica mais fraca. Isso é que é muito doido, olha, dá pra ficar mais forte. Deixa eu ver se... Aí fica o fundo, né? Fica mais forte, eu não enxergo nada. Ju, manda um alô aí. Ou assim. Excelente. Olha que legal, Carola falando da hipnose. Excelente. Deixa eu ver se a Ju já mandou aqui. Ju, excelente. Um ok. Maravilha. Opa, Oi, estamos com doutora Ju, excelente. e Um aí, tudo prazer bom? estar com você, Ju. Também já acompanho Também, esse trabalho há muito tempo. legal. Como é que tá tudo O aí? quê? Me Estavam conta. falando da luz aí que tá, você tá iluminado? Essa luz aqui ela não fica mais fraca. Eu tô vendo que ela dá uma estourada aqui, mas mais forte, né? E mais fraquinha. Ela pode ficar mais branca também. Aqui, ó. Também fica Eu, legal, ó. eu não sei nem É. mexer nesse negócio, então, assim, sou uma iniciante, mas enfim. É, E aqui é a aí? luzinha, não tem nada demais não. É só uma luzinha, nada É, demais. E me conta, você está trabalhando pra caramba, né? Me conta aí sobre os seus projetos que está fazendo agora. Parece que está fazendo uma coisa pública. Como é que é? Que é gratuita, né? Como é que você está fazendo é, isso? na verdade, assim, até a ideia da live, assim, quando apareceu, né, eu vinha pensando em falar um pouco disso. Que eu, enfim, eu trabalho em clínica, né, no consultório aí, pro pessoal que não me conhece. E comecei a perceber, porque assim, eu tenho família morando fora, né, amigos íntimos, assim, ali na Europa, principalmente. Então, assim, a situação por lá, aqui a gente estava vivendo normal e a situação lá já estava diferente, né? E aí eu já, sei lá, comecei a oferecer de modo informal, assim, não foi nada divulgado e tal, para alguns profissionais, tipo enfermeiro, pessoa de Portugal, enfim, de outros lugares ali, Espanha, Itália. Conversei, assim, conversas apenas, né, com algumas pessoas. E depois que essa situação veio para cá, foi interessante porque eu ontem estava assistindo, ontem, sei lá que horas, eu estava assistindo a tua live de ontem aí com a Natália, esqueci o nome dela. É a Natália. E Natália. E aí vocês falavam em algum momento sobre, né, que é algo que eu sempre falo também, sobre a gente aproveitar para um momento de introspecção, né? E por alguma razão da vida, porque eu acho que nada é por acaso, eu, na minha vida pessoal, pouco antes de estourar a quarentena, passei, digamos assim, sei lá, umas 2 semanas ali, uns 10 dias, já quase que numa própria quarentena, assim, já num movimento bem mais introspectivo. Eu nem estava entrando no Instagram e tudo, por questões assim, eu estava cuidando de uma questão de saúde, ia passar por um pequeno procedimento, e precisava, eu tenho isso é uma característica minha, assim, eu preciso de tempos em tempos dessa recolhida para me organizar, para me aprofundar e tal. É algo que me ajuda, né? Não é num sentido ruim, digamos. E aí eu achei interessante porque isso eu, de alguma maneira, fui acompanhando e eu nem cheguei a voltar para o consultório, assim, né, presencialmente. Porque aí já foi, juntou quando eu ia voltar com essa questão da quarentena e eu passei os meus atendimentos praticamente todos por online. E, e eu tenho aqui também
pessoas próximas, tipo assim, uma pessoa da minha família, que trabalha com a parte de, não é raio-x, é tomografia, enfim. São pessoas que estão trabalhando nesse momento aí, nesse cenário, e amigos também. E aí eu comecei a ver como que as pessoas estavam muito assustadas, assim, perdidas de certo modo, até em algumas questões propriamente médicas, que até nisso eu queria que você talvez pudesse falar um pouquinho. E aí eu comecei a conversar, me oferecer para conversar de modo gratuito, principalmente com esses que estão aí, às vezes não são só médicos, mas sei lá, bombeiros, colaboradores, enfim, pessoas que de alguma maneira acabam se expondo em situações ali com pacientes, com pessoas onde pode haver um foco do vírus, digamos assim, e isso assusta demais, né? Isso os assusta demais, né? Assim, muito mais do que talvez a nós, né? Que estamos aí mais tranquilos em casa, enfim. Então, a ideia foi um pouco disso e tem outros amigos aí que também estão fazendo isso. E foi, enfim, a forma que eu encontrei de alguma maneira contribuir, assim, né? De fazer algo, já que eu não estou lá na linha de frente, né? Mas a gente depende muito, né? E eu acho que vale ressaltar aqui o quanto a gente depende dessas pessoas, assim, desses seres humanos que se expõem ali a situações que o que eu tenho visto pelas conversas é muito para além do coronavírus, né? Existe a questão do coronavírus, existe a questão do risco de infecção, de transmissão, etc., principalmente quando você está se expondo ali. Mas, assim, muitas outras questões vão aparecendo, né? E aí eu não sei como que para você que é médico, né? Ou que possa ter contato com outros médicos, assim, que estão ali trabalhando e talvez mais por dentro disso, mas uma das maiores queixas, assim, que eu tenho recebido de praticamente todo mundo que eu conversei sobre, assim, temos carência de EPI. Então, assim, as pessoas não podem trocar, sei lá, 6 horas, digamos, ou pode ser até mais, que você não pode, como você não pode trocar de roupa, de nada, você fica sem beber água, sem comer, sem fazer xixi. E, assim, isso, de certo modo, quer dizer, não é só o fato de você já estar vivendo uma situação estressante num hospital, às vezes um hospital de campanha, ou às vezes um lugar que se transformou para receber pacientes em risco e tal. Quer dizer, já é uma situação nova, que pega as pessoas assim de surpresa, e nem todo mundo está muito habituado a poder aceitar a coisa quando ela chega assim do nada, né? Então, enfim, já existe essa dificuldade. E aí existem questões assim que são objetivas, digamos, de que acaba que esses próprios profissionais, médicos, enfermeiros, o que seja, eles vão baixando a sua própria imunidade de alguma forma, entende? Quer dizer, vai virando um troço, quer dizer, existe uma situação real e que é para além só de uma questão de que que existe todo esse alarde, né? Eu coloco dessa forma, assim, um alarde desnecessário, é um vírus letal, como se fosse assim, o mundo está se acabando. E você colocou muito bem esses dias, talvez até falando, porque é tanta coisa, eu já não lembro, ou até em escrito que eu acho que eu repostei, que é assim, quer dizer, todo mundo fala, porque a gente está vivendo o caos, seja em termos de tudo, de economia, de tudo, e as pessoas vão ficando muito desesperadas, e você falou assim, assim, o caos para mim ainda não chegou. E eu concordo totalmente, quer dizer, não é num sentido de eu falar isso querendo causar, entendeu? Quer dizer, querer alarmar, olha, esperem que o caos... Não, não é isso, é só dizer assim, gente, de fato, para mim, Juliana, da forma como eu enxergo as coisas, ainda não chegou, pode piorar e muito. Então, assim, se a gente hoje já está nesse estado de desespero, a gente que eu digo, né? Assim, enquanto sociedade, de uma certa forma, muitas pessoas num estado de desespero tão grande, quer dizer, então, aonde a gente vai parar? Aonde a gente chega dessa forma? Porque eu concordo muito com você, assim, quando você diz que sempre existe uma oportunidade, né? Quer dizer, aqui, os meus pacientes todos escutam isso, né? Qual é a oportunidade? Para cada um vai ser uma coisa específica, diferente, de repente. Mas, assim, isso quer dizer, se você está em casa, tem muitos que estão podendo trabalhar em casa. Pô, que bom. Tem outros que não. Tem outros que perderam seus trabalhos. Quer dizer, eu mesmo, assim, perdi uns 6 pacientes em 10 dias. Isso faz diferença no meu orçamento. Mas, assim,
por isso eu vou falar, meu Deus, acabou, é o fim da vida, meu, que se eu não pagar a conta. Não, calma. Ainda assim, ainda estou atendendo gratuitamente, não porque, olha como eu sou tão caridosa, boa. Não, não sou tudo isso. Simplesmente eu sinto que eu sinto que eu sou uma daquelas pessoas privilegiadas que eu faço o que eu faço e se nada mais tivesse para fazer nessa vida, não tivesse mais nada aqui, não me restasse nada e nem, sabe, assim, eu faria isso, simplesmente faria. Eu seguiria fazendo, ainda que eu fosse milionária e não precisasse ganhar, eu faria. Eu sinto um ímpeto de que é o que eu preciso fazer aqui, né? Enfim, pelo menos por hora é assim que é para mim, que eu enxergo. Então, assim, eu falei, não importa, é que não é sobre mim, entendeu? As pessoas estão precisando. E assim, eu, de certo modo, quer dizer, existe uma certa preocupação, né? Assim, uma certa ansiedade que é normal até diante de um cenário desconhecido que muda a todo tempo, que a gente não sabe o amanhã e tal, e que se a gente tivesse extremamente calmo, realmente, assim, sem um Buda, certamente, um totalmente assim, então a gente estaria até fora da realidade. Não é disso que a gente está falando também, né? Mas é a gente poder manter um certo centro dentro da gente, todos nós, mas assim, aqui assim, principalmente um chamado aos profissionais da saúde mental até, porque eu tenho visto entre os colegas, e eu tenho muitos colegas, que acabam que entram um pouco nessa coisa da vamos sair por aí berrando, gritando, é certo, é errado, é isso, é aquilo, e tá até para além da questão política e tudo, mas querendo opinar sobre tudo, querendo se envolver e tal. E aí eu olho assim, eu falo, gente, mas tem gente precisando da gente. Quer dizer, eu vou perder meu tempo e minha energia nisso, que é uma coisa que muitas vezes pode ser que eu não entendo o suficiente para opinar, que não é uma decisão que está na minha mão, que certamente não é nada simples, que às vezes eu vejo isso é uma coisa que me incomoda, assim, né? A coisa não é simples, né? Nem a questão macro, se eu, quer dizer, muito menos, né? A questão macro, se eu olho com cuidado, eu entendo que não existe decisão fácil, não existe coisa simplória. E aí, pensando na gente, né, no psicólogo ali, por exemplo, num psiquiatra como você, assim, que, né, do que eu acompanho o teu trabalho, poderia dizer, eu acho que isso é quase uma redundância a gente tem que dizer que existe psiquiatria integrativa, né, mas porque eu acho que a psiquiatria por si só já deveria ser, mas assim, pelo mundo que a gente vive, a gente tem que dizer, talvez. Então, assim, que é um cara que já olha, né? Eu vejo assim, você com essa visão também da coisa, que ela tem vários âmbitos, né? Nada é uma coisa só. E aí, assim, se isso não é assim, quer dizer, se eu sou um psicólogo e eu estou olhando para isso de uma maneira tão superficial, como que é, né? Vamos fazer uma reflexão aqui. Como é que eu estou olhando para os meus pacientes? Porque, assim, né? Enfim, eu sou uma pessoa. Então, se eu olho assim para a vida, será que eu estou olhando para o meu paciente assim, de uma maneira tão simples, tão rasa? Ou será que eu olho como para cada um que se aproxima de mim, como um mistério profundo, sabe? Como um algo assim que é um presente, assim, que a pessoa se abre e eu falo, cara, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Sabe? Com profundidade, com calma, e não com muita, sabe, de uma maneira rasa. Então, isso aí é mais, né, esse final aqui da minha fala, mais para os psis aí, que eu até acho que eu tenho conversado mesmo, que eu acho que é importante, porque eu vejo as pessoas precisando do nosso auxílio, né? E ali dentro do que eu comecei falando, para jogar a bola aí para você, sobre os médicos, enfermeiros, enfim, né, que dessa escuta que eu tenho tido, como que tem uma angústia muito grande. Tem essas questões mais práticas, até, que é quase um chamado a um trabalho em condições impossíveis, mas que, assim, preciso fazer, alguém tem que fazer, né? E essas pessoas vão e fazem. Mas existe também outra questão que tem me chamado muita atenção, que é assim, a maior parte das pessoas, todas as pessoas praticamente têm família. E são assim, queria te escutar mesmo assim sobre isso, né? Porque eu tenho visto assim, é o afastamento de filhos pequenos, é afastamento de marido, de esposa, e todas as pessoas que eu converso têm histórias assim. E é aí que aparece um buraco enorme no peito, assim, sabe? Assim, as pessoas estão isoladas, e assim, do plantão ou para dividir um apartamento com um amigo médico que também tá,
E a terceira coisa, eu tô pensando assim, coisas que é praticamente como se fosse um roteiro que tem aparecido nas minhas conversas com essas pessoas. É essa questão assim, mas no final das contas, a pessoa já está tão tomada assim, acho que de susto, de um certo desespero. Eu estou mais ajudando, fazendo o que eu estou fazendo, ou eu sou mais um potencial transmissor e eu vou causar mortes? Porque eu estou transmitindo vírus para os outros, sem saber nem se eu estou... Entende? Mas assim, é isso que toma a pessoa. Então, enfim, eu fiz foi um pouco aí, acabei já misturando os assuntos, mas foi um pouco, assim, um apanhado de algumas coisas que eu, assim, tomei umas notas, né, que eu vim pensando e tal, e aí queria te escutar. Então, vamos lá. Bom, pautando aqui algumas coisas que você falou, vou tentar lembrar de tudo, mas o primeiro ponto, né, é que eu gosto muito de falar, já começar a live nesse momento de coronavírus e de pandemia, enfim, eu já começo falando assim, o quanto que eu percebi na humanidade, na sociedade em geral, nas pessoas pelo mundo, pelos Twitters e pelas notícias, né? O quanto que elas preferem se manter na ingenuidade, né? E aí o primeiro ponto que eu já pauto aqui é o seguinte, não há coragem na ingenuidade. Quando eu vejo uma pessoa que ela tenta, olha, eu quero me afastar dessas notícias, eu quero me afastar da ideia do caos, eu quero me afastar da ideia que vai haver algo, uma piora, que vai haver uma piora do pânico, uma piora das pessoas, uma piora do próprio caso de corona, das mortes que estão por vir, né? A gente sabe que está chegando alguma coisa bem pior, né? A gente está pressentindo isso. E essas pessoas querem se manter distantes, querem se manter longe, querem se manter afastadas e ficam ainda, de novo, autocentradas. Então, é algo que eu fico ainda mais alarmado nesse momento, porque, aí puxando um gancho para o que você falou logo no início, você falou assim, Bruno, eu já estava meio que num período introvertido de quarentena, e eu não sei se é algo que é só para mim ou é para todo mundo. Olha, é para todo mundo, e dois, se as pessoas não sentem isso, deveriam sentir. A gente sabe o quanto que a vida pulsa, que a vida é cíclica, que a vida tem altos e baixos, e a gente tem um movimento cultural de hedonismo que vem pautando a pessoa a falar, olha, você tem que estar sempre bem, sempre produtivo, sempre extrovertido, sempre falando, sempre na atividade, né? E a gente esquece de se manter em casa, de se manter em períodos de reflexão, de períodos, até simbolicamente, da própria morte, o próprio descanso. A gente sabe, né, mitologicamente, simbolicamente, que para um ser humano renascer, para um ser humano se desenvolver, né, a própria metamorfose do sapo e da borboleta precisa daquele momento de podridão, aquele momento de putrefação, onde a pessoa se reconstrói, aquele momento de troca de pele, de morte, de algo que precisa antes morrer, antes sucumbir, o inverno da vida, o outono, né, para depois é que começa a primavera e o verão. Então as pessoas querem se manter sempre no verão, e isso acaba tornando uma pessoa hedonista, pautada em um ciclo sempre alto. A gente sabe como é que funciona o corpo humano nesses ciclos. Um motor, não precisa nem falar, é um motor de um carro que está sempre, um motor de um barco, né? Sempre em alta rotatividade. A gente sabe que ele não aguenta muito tempo. E aí, nesse momento, a gente cai para duas opções. Bom, a primeira opção é o que eu venho fazendo no meu trabalho no Instagram. Eu venho falando para as pessoas, olha, se fortaleçam, olha, tentem se expor a exercícios físicos de resistência, exercícios mentais, emocionais e até morais. Mas quando você faz esse caminho aqui, seria um caminho pautado no voluntariado, né? Você está fazendo aquilo de uma forma voluntária. Eu opto por fazer aquilo. E aí é um outro mecanismo. Quando você é imposto a isso, né? Olha, agora você é um molenga, você não se preparou, você veio vivendo nessa parte totalmente hedonista, vivendo sempre no alto centro, né? O egocentrismo, e agora você tem que ir lá combater, você nem sabe o que está por vir, né? Então hoje a gente vê aqui, consultório, as mensagens que chegam, são mensagens, Ju, mensagens fóbicas, né? Mensagens que têm, o cunho delas é o medo em si. Sim. E o medo de quê? O medo do desconhecido, o medo de morrer no final das contas, o medo de não ser preservado, o medo de não resistir, o medo do que pode vir a acontecer, né? Então, quando a gente tenta esses dois caminhos, é evidente que ainda é chance, ainda é momento de você se preparar para a exposição do que pode vir a ocorrer. Então,
eu lembro muito, você está falando muito aqui dos profissionais da saúde, né? Então vamos dividir eles em dois, quem está no front e quem não está. Eu, assim como você, eu também não estou no front, gostaria de estar, porque eu não sinto a pressão, não porque me falta sensibilidade, ou não porque me falta amor à vida, nem nada disso, mas precisamente ao contrário. Eu diria até que eu venho me preparando para motivos como esse, né, para situações como essa já há muito tempo, a ponto de eu falar, olha, eu vou confiar no meu treinamento, eu tenho autoconfiança, eu confio no meu próprio aprendizado, até mesmo caminho de aceitação da vida, né? Uhum. E quando eu chego nesse momento, eu falo, olha, assim como os meus amigos que estão lá no front e que estão adoecendo ou que estão com medo, né? A gente vê isso, a reação dupla de cada um. Tem gente que fala, quais são os sistemas de passo a passo para eles começarem a ter uma vontade de trabalhar? Bom, primeiro, a gente conhece as pessoas que estão testando a força. Segundo, quando elas estão fazendo isso por necessidade. Terceiro, quando elas verbalizaram uma sentença, elas juraram, elas falaram, olha, eu sou médico, eu tenho que jurar que eu vou honrar o meu trabalho, né? Mas isso vai embora, isso vai para sentido, significado, amor às pessoas, são as vontades mais nobres do ser humano. Então você veja que em momentos de tragédia, por exemplo, como aconteceu lá em Brumadinho, né? Isso. E você via os voluntários, eles iam para lá e ficavam 3, 4 dias sem dormir, sem água, sem nada. Você mostra que o físico humano, ele precisa de muito pouco. Ele não só precisa de muito pouco, como ele simplesmente aguenta muita coisa nessa vida quando você tem um ato deliberado pela vontade, né? Vamos dizer assim, algo mais nobre dentro do ser humano. Então, essas pessoas ficavam 3, 4 dias trabalhando e não precisava de nada. É claro que tem um desgaste muito forte, evidente, né? E nesse momento, ainda mais, que não é um ato só de resistência, não adianta você agora sair lutando, mas é algo que você precisa tomar muito cuidado com a contaminação, no caso, né? Então, a gente estava até falando, olha, se você não tiver, por exemplo, a EPI, a máscara e por aí vai, olha, nem adianta você estar atendendo, você só vai piorar a situação. Você vai ter 2 doentes ou 10 doentes ao invés de 1. Então, nesse caso, você tem que ter uma estrutura psíquica bem ordenada. E aí cai para o nosso terceiro ou quarto ponto, já até me perdi aqui, sobre os profissionais que não estão no front, principalmente agora o da ordem da psique, da ordem mental. Qual que é a nossa contribuição aqui? Bom, então para isso eu começo falando sobre o que seria um psicólogo ou um psiquiatra ideal, né? Então, como é que eu vejo o psicólogo ou psiquiatra ideal, né? Olha, ele tem que ser minimamente organizado. A mente dele, a psique dele, deve ser capaz, né, quando a gente faz a divisão de um ser pela grega, a divisão grega, né, seria a soma, o físico, a mente e depois a parte divina, a parte invisível, enfim, né, chame do que quiser, mais a parte transcendental, espiritual. Quando você tem uma psique completamente desorganizada, e quando eu chamo desorganizada, são aquelas pessoas que, de uma forma inconsciente, alimentam as emoções mais venenosas, as emoções negativas, os pensamentos, não só emoções, elas vão alimentando, né, e vão retrovertendo aquilo em um cenário venenoso, um cenário onde vibra de uma forma inconsistente, confusa. Como é que essa pessoa vai poder se expressar no mundo, se não de uma forma também igualmente confusa, né? Como é que ela, quando ela vai abrir a boca dentro da família, quando ela vai abrir a boca dentro da própria casa, ou com ela mesma, não precisa nem ser de fora, ela mesma vai ter aquele diálogo monstruoso, pernicioso, aquele diálogo que não leva a grandes conclusões, sempre um diálogo em aberto, sem certeza nenhuma, pautado em grandes dúvidas que geram o desconforto do medo, da ansiedade, da fobia, né? Então, o psicólogo ideal, ele teoricamente, ele consegue conceber um centro que vai ligar esse físico que está debilitado, ou um físico que pode vir a estar debilitado, né? Ou pessoas que estão passando por dificuldades psíquicas, ele consegue equilibrar isso para fazer um tipo de ponte. Então, o trabalho do psicólogo é fundamental nesse momento. O problema é que a gente vê, de fato, muita gente despreparada, muita gente que não refletiu, muita gente que
se tornou, por exemplo, um intelectual, né? O intelectual, a pessoa que leu muito, sabe muito da teoria, mas não praticou. Então, você se torna, no final das contas, um psicólogo que seria, metaforicamente, igual aquele médico gordo que fuma. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. O cara está tratando do físico, detonando, né, com o cigarro, detonando o pulmão, detonando a própria saúde, comendo lá um monte de porcaria, gordão, infartando, todo errado, né? Cheio de doença. Doenças que ele mesmo provocou, não estou dizendo de doenças hereditárias, ou doenças que sejam previamente ali na existência dele, mas eu estou falando de doenças que ele mesmo provocou. Você olha aquilo, você fala, como é que você vai me passar confiança, meu amigo, né? Você tratando do físico, destruindo o teu próprio físico, que coisa confusa, que mensagem confusa que você está me passando. E o psicólogo, idem. Quando ele não tem uma estrutura organizada dentro de si, ele também acaba confundindo ainda mais o paciente. Ele tem essa chance, ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ele tem que tomar muito, muito cuidado. E é o que vem acontecendo. A gente vê pessoas, eu, no caso, assim como você, eu estava já há alguns meses, já num período introvertido, que eu não sabia dizer muito bem porquê, estava já com um tipo de quarentena, só continuou, né, meio que pressentindo isso. Aí você fala, pô, mas isso é coisa de místico, isso é coisa de... Não, a vida funciona deliberadamente dessa forma. Sim. A gente tem saltos, né? A gente tem, como até aqui, ó, vou até usar a linha aqui, né? Isso aqui como se fosse água. A gente aparece e some diversas vezes como um golfinho. É uma coisa que a gente salta e está debaixo mesmo da nossa psique, que a gente precisa mergulhar nela. Então, quando eu vejo isso, eu vejo como um período extremamente saudável, mas, como eu falei no início do meu discurso aqui, sem a ingenuidade. Quando você promove a ingenuidade, não, eu não quero saber, eu não quero escutar, eu só quero reclamar. Né? O primeiro ato da pessoa infantil, da pessoa imatura, é exatamente apontar o dedo na cara do outro e falar assim, olha, a culpa é sua, você é o culpado, você é o líder, sei lá o quê, você é culpado pelo meu sofrimento. Aí depois, em um ato de um pouquinho mais de maturidade, vem o dedo ao contrário e fala assim, olha, não, eu sou culpado por tudo. Olha, existe um terceiro momento onde você consegue equilibrar não só a culpa de um, a culpa de outro, como você consegue perceber que existe mecanismos, um mecanismo que você não vê, um mecanismo invisível, onde você consegue conceber a ideia do uno, a ideia de onde as coisas acontecem de uma forma cíclica, de uma forma equilibrada, que existe um tipo de consciência que vem pautando. Então, a gente vê a reação dos povos humanos, por exemplo, a Revolução Francesa, logo após do Iluminismo, né? A gente vê, por exemplo, o positivismo, logo depois veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê sempre que o homem começa nesse aspecto egocêntrico dele, logo em seguida vem alguma coisa e fala, peraí, fera, não é bem assim não, né? Aguenta aí, vai para dentro, começa a ver, tem uma lição de humildade. Então, isso a gente vê esses ciclos acontecendo há não sei quantos milênios no planeta, né? Então, isso também acontece, assim como as 4 estações do ano, isso também acontece em relacionamentos, isso acontece também dentro de nós mesmos, né? Então, a gente falou sobre um monte de coisa aqui, mas a gente pode focar em algum desses pontos ali que você queira discutir, Ju. Eu não sei, deixa eu até olhar aqui as coisas aqui que eu anotei um pouco, mas quer dizer, a gente... É isso, né? A conversa, ela vai tomando rumos, né? Porque eu acredito também, né, que tudo, assim como eu acredito que nós estamos interligados, todos, não só uns com os outros, como com o universo e tudo mais, quer dizer, com algo que existe certamente para fora de nós e tudo, eu acho que as coisas as conexões vão aparecendo de alguma maneira não planejada. Mas, assim, você falou disso, né? Desse preparo, né? Isso é uma coisa que é muito interessante, porque o que digamos assim, se a gente pudesse fazer um diagnóstico, o que aparece diante desse... as pessoas estão desesperadas, assustadas, né? Caos e tudo. Quer dizer, muito mais um caos interno ali que existe, diante quer dizer, agora existe uma imposição de algo e você é meio que obrigado a olhar para algumas coisas que você estava ali deixando passar e, né, vamos tocando a vida aqui ingenuamente, sem... Enfim, vivendo aqui de modo autocentrado, o meu mundinho é isso e ponto, né? Sendo que não é. E aí vem essas circunstâncias e elas quase que nos obrigam, mas eu digo que elas não nos obrigam porque tem gente que não vai aproveitar.
mas sempre é uma chance da gente poder aproveitar para olhar para as questões assim que mais importam de fato nisso tudo aqui, né? Porque assim, nós somos, enfim, somos pouco diante de toda essa grandeza que é o mundo, né, digamos. Existe muita coisa que acontece que não está no alcance dos nossos olhos, né? Mas isso não quer dizer nem que eu não possa fazer nada e nem que eu possa fazer tudo, né? Quer dizer, é a gente poder olhar e falar, diante dessa circunstância, o que eu e Juliana posso fazer? O que eu, Bruno, posso fazer? Não é eu dizer, é aquela história da pessoa que chega com o discurso, né? Não, porque a bondade, o amor, não sei o quê, temos que salvar as crianças da África. Cara, assim, não é que eu não me compadeça das crianças que passam fome e tudo mais, mas se eu for até dar uma olhada ali um pouco melhor no que acontece, eu não posso ser tão ingênua de ver que, assim, elas não precisariam talvez passar fome, porque talvez não seja por falta de alimento. Vai que tem outras questões ali, enfim, mas nem que a gente vai entrar nisso, mas é só assim, eu quero salvar as crianças da África, quer dizer, a África está distante de mim, mas eu quero salvar as crianças da África, mas o mendigo que está embaixo do meu prédio todo dia, esse não, porque ele é um vagabundo. Entende? Assim, que é uma contrariedade e que a gente, quer dizer, sair, como você falou, os psicólogos do discurso ou da intelectualidade, olha, infelizmente eu tenho que dizer que temos muito disso. É com tristeza, tá? Que eu falo isso, porque, enfim, eu tô nesse meio mesmo, e eu tenho batido nessa tecla com pessoas ali, né, mais próximas a mim, me supervisionando, alguns psicólogos, colegas que eu troco ideia e tudo. A gente tem que ter um cuidado enorme, sabe? Eu sou uma pessoa que, assim, que eu gosto de estudar, gosto de conhecer, é uma característica minha, eu sempre fui assim. Eu vou buscando aí, não importa, não é só de psicologia, né? Eu vou querendo conhecer um pouco de tudo. Mas tem gente que é mais assim ou menos, mas eu acho que todos temos a necessidade de um certo interesse por algo, né? Agora, muitas vezes, quer dizer, nesse momento mesmo, é um exemplo claro. Né? Às vezes as pessoas falam, olha, vai ter a live não sei de quem, pô, essa live foi ótima e tal. Eu queria poder ver, porque é aquela coisa, né? Todo mundo fazendo 20 lives ao mesmo tempo. Eu mesma vou estar aqui 3 dias, por acaso, fazendo live. Eu não faço live assim sempre, com intensidade, mas enfim. Eu falei, cara, até queria, mas assim, eu não vou ter horário, porque eu tô atendendo pessoas. Sabe assim, ou meus pacientes, ou pessoas que nesse instante eu tô fazendo esse trabalho, né, assim, de forma voluntária. Então, assim, quando eu vou ver, tipo, cara, acabou, agora eu preciso dormir um pouco, que amanhã tem mais. Entende? Assim, quer dizer, assim, não sei, o que eu posso... Alguém outro dia me perguntou, o que é um livro, assim, alguma coisa, assim, para que a gente possa indicar para os profissionais que estão no front, assim, para eles lerem, que baixa a ansiedade e tudo mais. Eu falei assim, gente, mas assim, imagina como assim é um livro, é um encontro, é uma palavra, entende? Assim, não é um livro, né? Eu vejo o seguinte, né, Ju, o que você está falando, né, sobre a pessoa que está querendo ajudar na África e tal, a gente tem um nome para isso, né, que é humildade, né? E quando a gente fala sobre humildade, é saber exatamente o teu tamanho. É quando você fala, olha, eu posso fazer isso, isso aqui eu não posso. E o arrogante, o que seria? Uma pessoa que tenta fazer mais, ou quer fazer mais, ou se vê maior do que realmente é, né? E o complexo de inferioridade seria exatamente aquela pessoa que dá aquele vazio onde a pessoa poderia fazer muito mais e não faz, né? E os dois são patológicos, os dois são os extremos. Quando a gente fala sobre os problemas da psicologia e da psiquiatria, né? Eu vejo muito isso, os reducionismos que a gente pega a pessoa e fala, não, olha, na verdade é o seguinte, tudo agora é patologia. Tudo, absolutamente tudo. A pessoa está com preguiça, a gente dá um diagnóstico. A pessoa está com um pouquinho de timidez, é um diagnóstico. Olha, isso complica muito a vida. Né? A gente não está aceitando a natureza humana do jeito que ela é, muitas vezes. Né? É claro que existem as patologias, é evidente que existe. Mas espera aí, o sofrimento ele está pautado na existência humana, ele faz parte da existência humana. E, diante de um cenário como tal, como é esse que a gente está sendo visto agora, é evidente que a reação mais saudável é um pouco de sofrimento, é um pouco de você olhar e falar, cacete, eu não sei o que vai acontecer, né? E nesse momento eu estou num fronte de batalha, onde pessoas morrem, eu preciso muitas vezes decidir pela vida de alguém, onde eu preciso ver
o sofrimento humano, onde eu preciso ter um cuidado extra que eu não precisaria, eu preciso elevar o meu nível de preocupação, e da onde que eu tiro força para isso? Olha, eu falei até há pouco tempo, a gente tira força sobre os votos, sobre os teus valores, sobre a dignidade, sobre o seu amor pela humanidade, sobre a vontade, sobre o que você precisa, o seu senso de dever, né? Então, quando você está pautado nisso, com essa força, mais a base dos teus ensinamentos e da tua autoconfiança, quando eu falo autoconfiança nesse momento, é confiar no que você aprendeu, confiar no que você sabe, confiar no que realmente é necessário, no que realmente você domina, e todos os ensinamentos que você teve previamente nas suas academias, né? Quando você tem esse domínio, você fala, olha, não me resta muito outra opção, eu tenho que fazer. E é isso que a gente faz com os soldados, é isso que a gente faz com os voluntários, com os bombeiros, com, enfim, médicos e guerreiros e por aí vai. É basicamente isso. É uma mente tão treinada e pautada em certos aspectos, que são esses que eu falei, que a pessoa começa a falar, olha, não me resta dúvidas, não me resta mais medo, quer dizer, medo pode até existir, mas para isso existe a coragem, é a ação apesar do medo, é quando você age com core, com amor, né? Quando com coração você fala, não, eu vou fazer por N motivos, então esses motivos eles escalonam, eu vou falar muito sobre isso amanhã na live com o Fernando Conrado, mas é algo, vai ser legal. Então, mas nesse momento é algo que você pega isso e forma uma força, né? Essa força que vai fazer com que a pessoa se mexa por vários motivos, vários e vários motivos, né? E tem necessidade. Agora, a gente continua falando, né? Os outros que podem ficar em casa e a gente não sabe o que vai acontecer, realmente de crise, de por aí vai, a gente realmente não sabe, a gente não sabe o que está por vir ainda, né? Uhum. Essas pessoas têm que fazer o máximo por si e pelos outros, mesmo estando dentro de casa, né? Não pode, nesse momento, simplesmente se acobertar diante da ingenuidade. Não quero saber, não vou saber. Olha, é melhor começar a pensar, melhor começar a confabular, melhor começar a se planejar. Um dos grandes remédios milenares que a humanidade usa para combater o medo, essa reação fóbica que a gente está tendo, né? Esse medo do desconhecido, é a comunicação. É exatamente isso que a gente está fazendo. Olha, são pessoas que já estão, teoricamente, equilibradas, são pessoas que já, teoricamente, têm uma certa organização da psique, que tem um discernimento das notícias. Né? O que é o discernimento das notícias? É quando a gente se pergunta, olha, eu estou lendo essa notícia, quem é que ganha com isso? Essa pessoa, ela está ganhando, ela está tendo algum ganho pessoal, ou ela está pensando no engrandecimento humano, ela está pensando de fato no outro? Ela está melhorando a sociedade de alguma forma, ou ela está tentando se melhorar, se promover? Quando eu penso nisso, é um pequeno filtro meu, é um pequeno filtro. Eu falo, olha, essa notícia eu não vou botar no hall mais alto da minha vida, da minha esfera. Muita gente pergunta aqui para mim, olha, a era da informação, é tanta coisa sendo bombardeada que eu estou ficando maluco. Também me Como é que eu faço? É uma pequena pergunta. O que a pessoa ganha? Qual é a intenção dessa pessoa? Né? Qual que é? Porque eu estou vendo, evidente para mim, uma guerra política. É uma guerra política. Olha, pessoas que, olha, eu não gosto lá do líder, então eu odeio tudo que ele fizer, não importa o que ele fizer. Né? O que aconteceu com essa pessoa? Ela entrou naquela desorganização que eu falei. Ela entrou naquele momento onde é só apontar o dedo dentro da cara do outro. Ela começa a falar, olha, tudo que vier daqui é um erro. Ou então, como eu falei, outro erro, a intelectualidade. Quer ver outro erro? O fanatismo. Então essas pessoas começam a exacerbar certos pensamentos e certas emoções, sabendo que são emoções venenosas para si e para os outros, é evidente, né? E elas alimentam aquilo com toda a força. Olha, isso é um erro que contamina, assim como o vírus. Sim. Ele é tão pernicioso, ele é tão viral quanto o próprio vírus. Talvez até mais, né? Passa. Até mais, exatamente. O pânico e o ódio e as palavras tóxicas que vêm oriundas dessas pessoas que são desequilibradas, que estão favorecendo e alimentando as emoções venenosas, olha, isso é tão viral quanto o próprio vírus, né? Sim. Tá aí ainda, Ju? Tá dando... Eu tô aqui. Não, e uma coisa assim que, no fim das contas, a gente fala de coisas tão importantes
E a gente precisa mesmo se confrontar com a pergunta, com aquela, não é nem a pergunta, assim, mas é com o fato de que, bom, porque as pessoas se chocam muito que pessoas estão morrendo, assim, que é como, mais uma vez eu vou falar, às vezes não é de uma maneira fria, de uma maneira apenas realista, que a gente, bom, minimamente se está com os pés na realidade, sabe que pessoas morrem. A todo momento, pessoas podem morrer. Agora tem pessoas morrendo no mundo das mais diversas formas, né? O ponto é, e aí que eu tenho conversado muito com os profissionais aí, que, primeiro, a gente não fica, sei lá, um médico. Eu acho que eu percebo muito no médico essa inquietude do eu não posso perder um paciente, né? Isso, para mim, assim, para a gente aqui da área, né, os psicólogos, de algum modo, a gente também passa quando atende casos graves, enfim, tentativas de suicídio, casos assim. Eu, né, graças a Deus, nunca perdi um paciente, assim, mas eu tenho amigas próximas que já perderam, né, por suicídio. Eu já te escutei dizendo que nunca perdeu um paciente, né? E, enfim, pô, você é um cara com tanto tempo de experiência e tal. Mas, assim, às vezes as pessoas perdem, não porque é um mau profissional também, entende? É porque, assim, não está tudo, absolutamente tudo, na nossa mão. A gente tem que ter a razoabilidade e, assim, uma racionalidade, uma clareza de entender, olha, existe tudo que eu faço, toda a minha doação, toda a minha oferta, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, tudo lá, que eu vou ficar 3 dias sem comer, sem beber água, se for necessário e tal. Mas, assim, não, apesar de tudo isso, pode não ser suficiente em alguns casos. Porque não está só na nossa mão. Não é a gente que está controlando a coisa toda. Né? Como você falou, não é nem o complexo de inferioridade, nem o de superioridade. É a gente só saber onde a gente está. Isso já vai facilitar muito. Porque, assim, enfim, é um momento que eu vejo que é quase como... muitos, como tem essa questão nesse caso aí do coronavírus, que o grupo de risco, né, os mais idosos ou pessoas que têm outras complicações se afastam, os médicos e tal, enfermeiros se afastam, têm o direito, né, de se afastar. Então, os que a maior parte das pessoas que tem, com as quais eu tenho conversado, são jovenzinhos, assim, são R1, R2, R3, pessoas que estão começando. Então, assim, pela própria, quer dizer, a não ser que seja alguém muito fora da curva, pela própria idade até, são pessoas que estão, assim, não chegaram nesse aprofundamento, nessas reflexões, quer dizer, pelo próprio cursar da vida, né, assim, estão ali começando. Mas aí o que eu tento também, assim, trazer de algum modo alguém que escolhe, se é que escolhe, às vezes às vezes não é bem uma escolha, né, mas enfim, quer dizer, você vai ser médico, ou você vai ser enfermeiro, ou você vai ser o bombeiro, sei lá, soldado, né? Tem que ter uma dimensão de que, bom, em alguma medida, em alguma circunstância, eu estou me colocando em algum tipo de risco. Quer dizer, se eu trabalho num hospital, por mais que eu me proteja, enfim, pode ter bactérias ali, certamente vão ter, é uma coisa assim, é natural, né? Assim, normal da vida. Mas a gente não vive todo o tempo pensando que, será que é hoje que eu vou me contaminar? Será que é hoje que vai ter? Eu trabalhei 2 anos de UTI neonatal, lá atrás. Eu me lembro que no início eu era bem novinha, foi final de estágio, assim, ainda. E eu me lembro que, primeiro, o ponto dessa coisa do lavar, da higiene mesmo, todo o procedimento e tal, mesmo por mais que eu tivesse aprendido, eu tivesse todo cuidado, no início eu tinha muita insegurança, porque eu ficava um pouco assim, mas meu Deus, não, pode ser que, não sei, é melhor talvez eu nem entrar. Sabe, assim, umas coisas que são minhas inseguranças que, bom, próprias de uma Juliana daquela época, eu era bem novinha ainda, estava começando a minha vida, né? A minha vida que eu digo, não só profissional, mas essa busca, digamos, né? Mas assim, depois que você vai vivendo aquela rotina ali, imagina que todos os dias que eu fosse entrar na UTI, eu fosse ficar pensando se hoje eu vou contaminar alguém ou se hoje eu vou ser contaminada e vou sair daqui, vou ter uma doença grave e vou morrer. E eu só sou psicóloga, né? Assim, quer dizer, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, muitas vezes que estão fazendo procedimentos. Imagina, essas pessoas não vivem o dia a dia dos seus trabalhos normais pensando nisso, até porque não é para ser assim mesmo, né? Quer dizer, isso não é saudável. Mas num momento desses em que, digamos assim, você é imposto algo a você não tem o que fazer, e aí tem todo aquele alarde, você não tá, como você bem falou,
organizado por dentro, né, estruturado minimamente, aí você é tomado por aquilo, invadido por aquilo, e você perde a razoabilidade até, né, de que, enfim, algum risco existe, sim, a gente não pode negar, mas quem sabe não é todo esse risco, assim, até o risco de contaminação, mas assim, todo esse risco de morrer, como as pessoas estão, assim, eu abro aqui, enfim, para além aí dos profissionais, chegou a mim, assim, 2 pessoas já chegaram, nem sei bem como, mas aí por WhatsApp, por um passa para o outro e tal, um jovem, um homem jovem, assim, trabalhador, que estava a ponto de ser atirado da laje da sua casa, no domingo, fim de semana. Eu já estava deitada, tá? Umas 11 e pouco da noite. E aí eu recebi a mensagem, por acaso, porque às vezes eu deixo silenciado, mas como era uma mensagem nova, tocou, né? E eu vi, e aí, enfim, eu liguei para essa pessoa. E ele estava desesperado, porque, enfim, eu tinha 2 trabalhos, tinha sido demitido os 2, fazia um bico também, agora estava impedido, não tinha o que comer. Aquele desespero, quer dizer, era uma outra circunstância. Mas, enfim, quer dizer, as pessoas entram em desespero, mas o desespero ele jamais vai ajudar. Por pior que seja a circunstância, se for uma guerra que a gente está vivendo, o que for, quer dizer, como você falou, milênios atrás, né? A gente sempre vem passando por ciclos. A gente já passou por tantas coisas milhões de vezes piores, né? Assim, não tem como, é só olhar para trás e ver, vem acompanhando. Quer dizer, hoje a gente é muito privilegiado e talvez, eu não olho assim com pessimismo para isso, mas assim, certamente que se a gente não se trabalha, todo esse conforto, toda essa... a tal da geração soft que a gente fala, que vai todo mundo ficando muito... Qualquer coisa dói, qualquer coisa é um problema e tal. E aí, quando vem de fato um problema real, cara, as pessoas não aguentam mesmo, não aguentam mesmo. Porque, assim, o sofrimento é tipo, sei lá, não ter um tênis novo, são as coisas mais, assim, inacreditáveis, sabe? Tipo, alguém me perguntou esses dias aí no Instagram, nossa, como você tá vivendo a quarentena, sei lá o quê. Bom, cara, eu tenho um teto para morar, eu tenho uma situação privilegiada, eu tenho uma cama confortável, comida, ar-condicionado, banho quente. Tipo assim, eu não sei nem o que responder, sabe? Tipo, né, tentando chamar a pessoa ali para um lugar de, olha, né, a situação não é para isso, né? Não é para tudo isso. Então, é um pouco assim, a gente tem que estar... como se desconectado com os pés no chão, sabendo onde a gente está, o que a gente pode fazer, e de fato a gente sempre pode fazer alguma coisa, nem que seja aumentar a colaboração em casa, sabe, em família, tal. Agora, se você não faz nada, e realmente não te resta muita coisa além do pânico e da revolta, como você estava falando, né? Enfim. Exatamente. Como estava falando, né, a prática versus a teoria, né? Você estava falando no início desse último bloco, né? E eu vejo muito isso, né? As faculdades de medicina e de psicologia, elas te fornecem as teorias e algumas técnicas, mas elas quase não te preparam, a verdade é essa, né? Sim. E aí você coloca jovenzinhos de 24 anos no mercado, e você fala, olha, vai lá e atende. E olha, que acontece? Eu lembro muito, quem me acompanha sabe, né? Sou muito fã todas essas criações, né, atuais, né? Senhor dos Anéis, enfim, Star Wars e tal. Eu lembro muito do Star Wars, que você tem o Jedi e o Padawan. E ele fica anos com o mestre dele para aprender, né? Isso é uma coisa que eu fiz intuitivamente quando eu tinha 21 anos, eu sentei do lado de um psiquiatra, eu pedi para ir lá na Santa Casa da Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu estava no 3º período da faculdade, 4º período da faculdade. Eu falei, olha, tem como sentar aqui e ficar vendo teus atendimentos? E foi assim, porque isso me preparou para a prática real, né? E eu comecei sobre a minha carreira, por isso que eu tenho 15 anos, eu falo que eu tenho 15 anos de prática da psiquiatria. Eu só fui me tornar psiquiatra muito tempo depois, mas foi com 21 anos que eu comecei mesmo a sentar e ficar atendendo, a ponto dele virar e falar, Bruno, tá ótimo, você já está sabendo, você já sabe as doses, já sabe isso aqui, começa você mesmo fazer, eu vou te orientar, e depois você vai fazer sozinho de boa, né? E qualquer coisa você vem aqui na minha sala pedir uma dúvida. Então, a sabedoria da prática, principalmente se você tiver um mentor, né? Eu acho que isso é ótimo, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e não tem. A gente não prepara, na verdade, né? E esse preparo, ele fica um pouco por conta da pessoa.
E aí o que acontece, né, nesse momento? O que acontece? Acontece que a pessoa vai com R1, R2, como você está falando, sem preparo nenhum. Nem mesmo ela mesma fez o preparo. Pelo contrário, ela tem pautada nela que a vida dela tem que ser cheia de regalias e prazeres momentâneos. Então ela não vai nem com o próprio preparo dela ali de uma forma intrínseca. Ela mesmo não fez nada por ela, não fez nada de forma consciente. Então realmente é um problema. E a prática, ela é quase sempre superior, quase sempre mesmo, se não sempre, é superior à teoria. Quando eu digo isso, eu vejo, por exemplo, eu conheço psicólogos com mestrado que nunca atenderam ninguém, né, que não tem coragem de se expor. Olha, é quase que uma inutilidade do último nível, porque você quer fazer o quê? Você quer, mas eu vou, um dia no futuro, eu vou fazer um livro, eu vou dar aula. Mas você vai dar aula de quê, meu filho, se você não tem o tato, você não sabe o que é a vida real, né? Então, o que você fez por alguém se você não está no combate? E é evidente também, o contrário, você pegar um guerreiro, jogar no campo de batalha, sem uma devida espada, sem uma devida musculatura, né, sem um devido cardio, é evidente que ele não vai fazer absolutamente nada, ele vai morrer. Então, existe um meio termo entre o preparo prático e o preparo teórico, né? Ideal é que exista eles em concomitância, que eles vão ocorrendo no mesmo tempo, né, de uma forma linear, expansiva, e que esse preparo, de preferência no início, seja acompanhado de um mentor. É isso que eu venho propondo aqui há algum tempo. O segundo ponto, né, essa ideia de que o sábio ele é um cara passivo. Eu acho isso um grande erro, né? A pessoa achar que o cara, por ser sábio, por ele estar calmo, por ele estar nesse momento em paz, em tranquilidade, que ele não está agindo. Olha, é muito pelo contrário. Os grandes sábios foram as pessoas que tomaram o rumo da humanidade. Essas pessoas, muitas vezes, deram a própria vida em sacrifício, em prol do novo caminho da humanidade. Então, não pensem que o sábio está na paz, que ele não está agindo. É diametralmente oposto a isso. Ele está, nesse momento, confabulando, ele não perde tempo com discussões insensatas, com discussões cíclicas, né, que não tem nenhum tipo de conclusão, e ele está ali pensando o que ele pode fazer efetivamente da forma mais sensata. Então, é assim que você precisa se ver, é assim que você precisa ver o sábio, né? É uma pessoa que, olha, o que a gente pode definitivamente estar fazendo em prol desse problema, em prol do engrandecimento da glória, da saúde, né? Então, é algo que é assim que eu preciso que você veja, né? Agora, uma dica para quem está sofrendo, uma dica para quem está no front, uma dica para quem, como você falou, né? É muito comum no início da vida do médico, do psicólogo, do enfermeiro, são pessoas que começam no front e na prática e que ainda não se sentem confiantes e aquela coisa toda. Olha, é claro, a primeira dica é muito simples, você já sabe, aprenda, saiba o que fazer na técnica, que é um outro nível da mente, onde você entra no automático, né? Você não tem que raciocinar tanto, né? Não é algo que você vai precisar criar naquele momento, mas, acima de tudo, o autocentro. Quando você está preocupado com a sua performance, assim como uma performance de um ator de palco está sempre nervoso, quando você está preocupado, olha, o que vão achar de mim, o que vai acontecer, você está gastando energia e você está deixando de agir de uma forma sensata. Nesse momento, o que você tem que pensar? Qual é o foco? Qual é o momento que você deve concentrar? É na pessoa, é no ato, é na ajuda que você vai prover, é no que você precisa, no seu senso de dever, precisa fazer senso de dever, né? Então, nesse momento, você fala, olha, tem uma pessoa morrendo, sangrando, sei lá o quê, né? E, olha, eu não sei se eu vou poder fazer isso, porque, olha, eu não sei, eu vou tremer, as pessoas vão falar, meu Deus, eu vou errar. Para! Né? Não é o momento de pensar em você. A pessoa está morrendo. Não é sobre você, é sobre o Não outro. é sobre você. Né? Então vai lá e faz, porque você tem que fazer, porque você deve fazer, porque você é a pessoa mais adequada a fazer. Se tivesse outra pessoa estaria fazendo. Você, nesse momento, é a pessoa correta, é a pessoa adequada e que você sabe fazer. Então, quando você troca de uma visão para outra, pronto, tá lá a ação. Né? Você acha que eu nunca fiquei nervoso para fazer vídeo? Você acha que eu nunca fiquei nervoso para fazer uma palestra? Que eu nunca fiquei nervoso para fazer um curso? Ou que eu nunca fiquei nervoso para fazer um atendimento? E de olhar e falar, meu Deus, né? Caramba, será que eu posso errar? Evidente que você pode errar. Quem está no front erra. Sim.
né? Quem está no front se adoece. Faz Quem está no parte, front, né? exatamente, é normal, mas também quem está no front é quem está no processo de ascensão, de evolução. Então, uma coisa está ligada à outra. Não adianta a gente achar que é o que está acontecendo, que você se ausentando de responsabilidade, que você vai ter uma vida mais feliz. Não vai. É Essa justo o que é a grande oposto. lição dos nossos tempos para essa geração que tem esse viés de pensamento, né? Sim. Eu tava tentando, eu sou muito enrolada para ver comentários assim mesmo, então eu não consigo. Eu tentei, mas desisti porque eu prefiro prestar atenção assim. Mas você estava falando de coisas super importantes e assim, você falou sobre o mentor, que é algo que também para mim é uma coisa fundamental. E às vezes é alguém que, bom, ou na prática ali vai ser alguém melhor que você na tua área, que vai, né, te ajudar mesmo ali a praticar, a perceber como é que funciona ali no tete-a-tete. Ou às vezes também, ou não só, mas também, eu gosto muito de dizer assim que a gente foi se desconectando muito assim da natureza, do universo, das estações, de tudo, né? E eu sou uma pessoa que eu tento buscar ir me reconectando sempre. Mas eu falo isso para meus pacientes todos. Quer dizer, eu sou feita de carne e osso, né? Então, é um trabalho diário. Tudo na vida a gente precisa praticar. Se eu ficar, passar aqui um mês de férias sem jogar tudo pro alto, pô, vai ser uma lutinha ali para eu voltar. Porque eu sou uma pessoa, entende? Enfim, eu não tô elevada ali num nível que a coisa para mim já aconteceu naturalmente. Não, é trabalho, né? Assim, às vezes as pessoas têm essa ilusão de que quando ficam só na teoria, como eu já sei, como tudo muito claro na minha mente. Sim, mas assim, vai lá para a prática para você ver que assim, não é isso assim. Não, olha, na teoria o paciente vai fazer assim, assim. Não é caso de livro, entende? Assim, é muito difícil você pegar um caso de livro, assim, né? Como a gente fala. Isso pode até acontecer, mas, cara, uma vida é muito mais do que sintomas, do que, né, enfim, do que neurotransmissores, etc. Né? E a gente, quando busca um mentor, ele pode ser esse outro que é talvez melhor um pouco que eu, porque já percorreu mais um caminho e tal, né? Já esteve mais ali na experiência mesmo. E também eu gosto de dizer que é bom que a gente tenha um mentor, assim, que é aquele sábio do campo, né? Assim, aquele que tá meio em extinção aí, né? Que é aquele que era o antigo, né? O ancião, né? Da aldeia ou alguma coisa assim, né? É aquele cara mais velho mesmo, que hoje em dia a gente, né? Quem é um velho assim para a gente admirar, né? Um velho, eu digo, né? Sem maldade alguma, apenas pelo que é mesmo. A gente carece disso, a gente, né, hoje, no momento que a gente vive, e a gente precisa disso. Né? Então, a gente buscar, de alguma maneira, e aí, se a gente não encontra entre os vivos, a gente pode encontrar, né? Não é que não haja, mas que a gente busque entre os que já fizeram lá atrás, né? Entre os que já deixaram grandes mensagens, né? Que a gente vá buscar nisso, né? Que a gente corra atrás, eu sempre falo assim, mas corra atrás no sentido do aprofundamento mesmo, mas com calma também, que as pessoas entram num desespero de, não, porque agora eu leio isso, eu falo, mas não é, calma. É assim, lê, mas também esteja com alguém, né? Claro. Então, enfim, eu acho que, sei lá, um pouco isso. Eu não sei, acho que a gente vai cair. Bom, Ju, vamos nos despedir. Foi Tá, ótimo o papo, muito acrescentou bom. bastante, excelente. Já vai ter mais um minutinho aqui, se quiser deixar mais algum recado, para mim está ótimo. Foi um prazer estar com você, espero que a gente converse mais vezes. Uhum. Então, se quiser deixar aí alguma conclusão, foi ótimo, achei Sim. ótimo, sensacional esse papo. Nossa, eu te agradeço muito, assim, para mim eu te Imagina, falei, né? Uma honra, eu realmente te admiro demais. eu Não sei se também, eu já Ju, legal. mencionei para você, assim, mas eu comprei teus cursos, assim, eu já recomendei para praticamente todos os meus pacientes. Que Assim, bom. é pérola mesmo, enfim, né? De alguma maneira eu acho que a gente tem um trabalho de algum modo que se assemelha, assim, né? Que vai por um caminho aí Sim, e sim. talvez por isso, enfim, eu fico muito grata aí pela oportunidade, acho que foi muito legal. E se ainda der tempo, a gente falando aí um pouco dessas inspirações em alguém e tal, lancei essa semana com uma amiga minha mais um grupo de supervisão para psicólogos. Se alguém tiver interesse, pode falar comigo.
e, enfim, que a gente tenta cuidar aí também de quem está começando, né, nesse intuito de todos irmos melhorando, né? Então acho que isso é Então é importante. isso. Pessoal, Muito siga a Ju obrigada. aí. Nos falamos na próxima. Fortíssimo Certo. abraço. Beijo. Boníssima noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente. Imagina.